Olá, maravilhosas! Tudo bem? Vamos lá. Vocês sabem que aqui no método Venda com Princípios, eu prezo muito por um pilar que eu acredito que é um dos mais importantes na nossa vida. Nós que somos mães, eu sei que tem mulheres aqui que ainda não são mães, mas têm outras atividades e que também gostariam de se organizar na sua casa, né? Ter o tempo para você. E uma coisa que eu sempre falo, né, que nós, como cristãs, você que acredita em Deus, a gente sempre vai fazer assim, ó, nós vamos fazer a nossa parte, mas Deus ele vai entrar com a dele. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso se organizando. De que forma? Então, eu vou contar aqui para vocês como que eu divido a minha rotina hoje. Então, aqui em casa é assim. De manhã eu costumo acordar bem cedo. Então, assim, acordar cedo é uma das coisas que mais me ajuda a eu me organizar nas atividades da minha casa, nas atividades dos meus filhos. Então, eu acordo entre as 5 e 6 horas. Às vezes, o meu horário preferido é de acordar às 4 da manhã. Mas eu ainda não consegui acordar assim todos os dias às 4 da manhã, mas é o meu horário preferido, porque daí eu consigo fazer um devocional tranquilo, eu consigo tomar aquele café, fazer a leitura antes de todo mundo acordar. Eu consigo subir e fazer os meus exercícios antes de enviar os meus filhos para a escola. E aí, quando eu acordo, eu vou cuidar da mochila deles, o uniforme, arrumar para ela ir para o colégio, né? Então, às vezes, a bebê acorda, quem tem bebê sabe que é assim, né? A gente não tem um horário muito certo, tem mais ou menos ali um horário que ela acorda. Mas, se eu acordo mais tarde, toda essa minha rotina já fica mais bagunçada e isso pode acabar te gerando um estresse. Então, assim, o que que eu recomendo? Que você acorde cedo, né? Você veja um horário aí que você consegue se organizar com as suas atividades e acorde cedo. Isso vai ajudar você, com certeza, a aproveitar melhor o seu dia. E aí, logo cedo, assim, eu gosto, como eu falei para vocês, o que eu mais gosto é de acordar e já fazer exercício, já fazer a minha rotina devocional, passar meu tempo com Deus, fazer minha oração. Mas não é sempre que dá para ser assim, né? Porque às vezes eu tenho que fazer outras atividades. Mas, por exemplo, depois que eu já enviei meus filhos para a escola, aí sim eu subo aqui no escritório, eu leio a minha Bíblia, eu falo com Deus, eu faço a minha oração, entrego o meu dia para Deus e, principalmente, eu vou mostrar para vocês, mas eu tenho um planner no Notion. Nesse planner no Notion, eu consigo cadastrar tudo que eu tenho para fazer naquele dia. Então, essa é uma das formas, né, que eu achei de me organizar. Mas pode ser um caderno, uma agenda. Então, você pode pegar um caderninho. Antigamente, eu fazia também no caderninho, e às vezes eu ainda faço. Sempre tem post-it na minha mesa. Então, aqui nos post-its, por exemplo, ó, eu vou anotando as coisas que eu tenho para fazer. Às vezes eu anoto algum insight que veio, alguma ideia, né? Ó, prioridades aqui, ó, coloquei. Então, as metas, as coisas que vai vindo na minha cabeça, eu já vou colocando aqui. Então, eu também recomendo que vocês tenham esses post-its aqui, sabe? São baratinhos e eles ajudam também na organização, tá? E o mais importante, eu separo o meu dia em dois períodos. Então, no período da manhã, geralmente eu fico para cuidar de mim, para cuidar das coisas da minha casa, almoço, limpeza, né? É, a gente sempre em casa tem coisas para fazer. Então, por exemplo, você pode dividir o seu dia em dois períodos, né? Então, por exemplo, no período da manhã, a minha prioridade é cuidar do almoço, cuidar da minha casa, fazer exercício físico, cuidar da minha saúde, cuidar do meu emocional e do meu espiritual, né? E no período da tarde, depois do almoço, lá pelo 1h30, 2 horas, é que eu realmente subo aqui no escritório para eu começar a trabalhar. E aí eu já tenho essas atividades que são prioridades para mim no meu dia. Então, tem algumas ferramentas que são muito importantes e eu vou compartilhar com vocês para vocês terem uma ideia de como que vocês também podem se organizar, né? E como que vocês podem fazer. Mas, por exemplo, tem uma ferramenta, né, que eu uso bastante aqui, que é o Trello. Então, se você não tem costume com o Notion, por exemplo,
você pode usar o Trello. No Trello, por exemplo, eu tenho bastante coisa salvo aqui no Trello, que já me ajuda no meu dia a dia, né? Mas, por exemplo, eu tenho a designer, a social media, que faz a mídia para minha empresa. Então, aqui no Trello, ela consegue colocar para mim tudo que eu vou ter que produzir naquela semana. Mas, mesmo que você não tenha uma pessoa, uma estrategista que te ajude a criar o seu conteúdo, você também consegue fazer isso. Eu vou mostrar para você como que você pode fazer isso, tá? Então, você pode, por exemplo, eu tenho que criar conteúdo para o meu Instagram. Se eu vendo produtos aparecendo ou sem aparecer, eu preciso criar. O ideal é que, se você vende aparecendo, né, você vai ter que ter uma linha editorial como a minha aqui, ó. Então, por exemplo, semana um aqui, semana 2, semana 3, ela vai colocando aqui para mim. E aí eu separo o material, fotos, né? Eu analiso o que ela fez para mim, modifico, né? Então, aqui no Trello, você pode criar para você não somente um plano editorial para o seu trabalho, das suas atividades, né? Como eu estou mostrando aqui, mas você pode criar também, por exemplo, um planejamento de como que você vai fazer a organização da sua casa. Então, segunda, terça, quarta, quinta, e sexta. Então, por exemplo, é que eu já tenho mental, mas se você tiver dificuldade de se organizar, você pode fazer isso. Então, por exemplo, segunda-feira. Segunda-feira na minha casa, eu acordo e eu saio catando tudo, gente. É sapato, é meia, tudo quanto é coisa. E aí, na segunda-feira, eu gosto já de dar aquela varrida na casa, passar o aspirador. Aí eu já dou aquela garimpada no banheiro ali, né? Eu já dou uma geralzona, assim, na segunda, sabe? Porque eu gosto de iniciar a semana, assim, bem tranquila. E aí na terça, na minha casa, como eu tenho 3 filhos também, a gente suja bastante, assim, né? Então, todo dia eu tenho que catar as coisas, todo dia eu tenho que dar limpada. Mas tem dias, né? Por exemplo, a cada 15 dias eu tenho uma pessoa que vem fazer uma faxina. Então, ela faz a faxina mais pesada e depois eu conservo, né? Então, mas assim, por exemplo, toda quarta, ou sempre segunda, ou segunda não, mas tipo quarta e sexta, geralmente, são dias que eu pego já para dar aquela limpada no banheiro, para fazer uma limpada mais pesada no banheiro. Porque como eu tenho menino, né? Vocês que é mãe de menina sabem, né? Que às vezes espirra xixi ali e tal. Então, assim, a gente tem essa mão de obra da casa, né? Por exemplo, os guarda-roupas, eu tô educando os meus filhos. Tirou, dobrou e guarda. Se não vai usar, se tá limpo. Se tá sujo, já coloca na lavanderia. Então, a gente vai organizando assim, toalhas, né? Então, toda sexta na minha casa, eu tiro todos os lençóis e aí eu já boto para lavar. Então, eu fui criando métodos assim, que a minha vida ficasse um pouco mais leve e que eu conseguisse. eh, Dividir, sabe, isso. Porque antigamente eu tinha esse problema assim, eu não sabia se eu arrumava casa, eu não sabia se eu trabalhava, e aí minha vida ficava toda bagunçada. Depois que eu dividi os períodos, eu tive muito mais tranquilidade para trabalhar. E é claro, eu comecei a ter muito mais resultado, porque daí eu me sinto melhor, eu me sinto mais organizada, eu sei o que eu tenho para fazer no meu dia e isso me ajuda muito, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou montar um modelo de Trello aqui de organização da casa para vocês, de mãe empreendedora, e eu vou deixar abaixo dessa aula para vocês, tá bom? E aí depois vocês me contem se vocês gostaram. E se tiver dúvidas também, pode mandar lá na nossa comunidade de alunos ou me chamar para conversar também caso vocês tenham dúvidas aí nessa organização. Mas isso é muito importante, gente, porque se a gente não cumpre o nosso principal propósito, que é cuidar da nossa casa, você não vai ter uma mente tranquila, você não vai conseguir sentar e trabalhar com tranquilidade. Pelo menos eu não consigo, sabe? Sentar sabendo que eu tenho a casa toda suja, tá tudo fora do lugar, eu não consigo. Então, é por isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula e bora para a próxima.